A primeira característica dessas cidades que se pretendem criativas são as inovações. E quando a gente fala de inovação, via de regra, o que vem à mente são as inovações científicas, como é o caso das grandes inovações arquitetônicas, por exemplo, dos Emirados Árabes, essas duas torres que foram construídas, que seguem todo um biomimetismo e conforme a insolação, essas flores, como as 11 horas, abrem e fecham, permitindo que a gente tenha uma economia de uso de energia, de iluminação, ar-condicionado e tudo isso para frente, com conforto, inclusive, vinculado à permanência das pessoas. Mas quando a gente fala de inovação, é muito mais do que isso. São inovações, inclusive, que vêm em pequena escala, a partir de pessoas que acham que é possível mudar, né? E reinventar contextos. E esse é um caso que vem, falando de Paris, né, a próxima cidade do Código, de uma turma de estudantes que falaram, ó, a questão é a seguinte, a gente tem um problema, a gente entende o escopo desse problema, que com a assinatura do acordo contra a mudança climática, uma das cidades comprometidas com isso foi Paris, e a cidade de Paris se comprometeu, portanto, a apagar as luzes das vitrines dos estabelecimentos comerciais em no máximo 1 hora após o seu fechamento para reduzir o consumo energético. Qual é o slogan de Paris? Bingo, apagada. Que ótimo, né? E essa turma falou, temos um problema. E o problema também é que a gente está olhando o problema pela equação errada. Porque a gente não está falando de energia, a gente está falando de luz. E essa molecada, estudantes, cada um de uma área, a importância dessa transversalidade, resolveram se debruçar sobre isso para resumir uma longa obra. Criaram uma startup que teve o atrevimento também de isolar a bactéria responsável pela bioluminescência de lulas de grandes profundidades, transformaram essa bactéria em um verniz que é aplicável sobre vitrines, mobiliário urbano, sinalética, o que vocês puderem imaginar. Tem olhem o impacto que essas questões, quando a gente trabalha com as inovações de cada um de nós, em especial somadas, podem ter para uma outra forma de elaboração da cidade. Ou esse doido adorável químico indiano de mais de 50 anos que a vida inteira perseguia a ideia de fazer algo que combatesse a desnutrição na Índia, que é um problema estruturante grave, e percebeu que junto a esse problema somava um outro, que era o dos resíduos sólidos, porque cada vez mais uma população de 1,3 bilhão de pessoas, as pessoas comem fora de casa, levando talheres de plástico, e ao final do dia a gente tem montanhas e montanhas e montanhas de talheres despejados no ambiente. Ele falou, então vamos resolver os dois de uma vez só, e criou colheres que são comestíveis. Então a gente come e depois a gente come a colher. Como a gente está na Índia, tem colheres com sabor de pimenta, de sal, de cominho, do que vocês puderem imaginar, de curry, e que custam o mesmo tanto de uma colher de plástico. Olhem só como a gente vai resolvendo questões urbanas a partir do momento em que traz algo que inclusive é vital e que a cultura proporciona, que é a vontade de ouvir o outro trabalhar junto, é a vontade do convívio, da interação, do espaço conjugado, né? Na antítese justamente do que o Saron bem apresentava, que é essa nossa radicalização dos extremismos, né? Isso eu acho que é especialmente importante neste nosso momento de mundo, em virtude inclusive do que o presidente do MIT, à época, isso faz 4 meses, dizia, num comunicado por newsletter até, dizendo, na medicina acreditamos profundamente no poder da tecnologia como força para o bem. Acho que todo mundo acredita, né? Algumas tecnologias de inteligência artificial, a robótica, têm e continuarão tendo impactos significativos na sociedade. Ótimo. Muitos desses efeitos serão maravilhosos, de transporte mais eficiente a melhores meios de combater doenças. Bom, drogas também. Mas não há garantia de que as tecnologias de hoje servirão a todos e estou convencido que criar uma sociedade mais forte e menos dividida exigirá reinventarmos o futuro do trabalho. Pesquisa, educação, inovação e empreendedorismo serão cruciais. E aí há 2 questões que se somam. A primeira delas é como a cultura já vem podendo nos preparar melhor para esse futuro do nosso trabalho. E segundo, como a gente vai discutir o futuro do trabalho criativo, do trabalho da cultura, que é um tema hiper importante que me parece que ainda vem passando ao largo, como se nós fôssemos imunes a esse impacto, e não somos. Então, como a gente vai trabalhar isso também? Que é, para o próximo GIF, a gente vai ter uma mesa a respeito. Agora, a segunda característica das cidades, e a gente vai somando todas, são as conexões. Esse, por exemplo, é o mapa de Santiago do Chile. A gente olha e fala, que mapa bonitinho, então não sei o quê, só que o mapa de cada um dentro da cidade é muito distinto desse mapa, como ocorre nas nossas cidades. A gente fala São Paulo, Rio, Cariri, enfim, o que for, e a gente pensa naqueles espaços que são mais próximos ao nosso cotidiano, à nossa história, ao nosso convívio. De modo que o mapa mental de cada um de nós é muito reduzido frente ao mapa administrativo da cidade. E o mapa afetivo, e é aí que a coisa pega, é ainda menor.
Porque eu até sei onde fica aquele tal daquele bairro, mas eu nunca fui lá, não me interessa ir, eu acho que deve ser um horror, eu sou as coisas ruins. E daí, de repente, quando casa alguma coisa de eu ir até lá, eu falo, nossa, não é que não é tão ruim assim? Né? Não é que o diabo de perto não é tão feio? Porque a gente começa a conviver com, a gente sai das ilhas nas quais as cidades se converteram, nesse nosso arquipélago urbano, onde as pessoas só falam a mesma língua e começam a ter contato com outras coisas. E o papel da cultura, a alavanca que a cultura proporciona para que nós sejamos motivados a visitar espaços da cidade, dos quais às vezes nascidos e criados a gente nunca visitou, vejam o Sesc Belenzinho, né? Quando o professor Danilo resolveu tirar ali a sede da Avenida Paulista, foi uma grida, inclusive na classe cultural, mas vai para o Sesc que tem longinho, vai para a Zona Leste. Então, na Zona Leste tem cara pálida, né? Estamos ali a poucos quilômetros da Marco Zero, pode ser uma Zona Leste para você. Mas a gente precisa mudar esses eixos, essas centralidades. E muita gente, inclusive eu, pela primeira vez, foi até o bairro de Belenzinho por conta das ofertas do Sesc Belenzinho. Né? E tantas outras que vão se somando a essas. A virada cultural no centro de São Paulo, umas oportunidades de estudantes, às vezes, das escolas mais caras estarem lado a lado, no mesmo lugar ao mesmo tempo, com os estudantes de escola pública, e muito provavelmente os dois nunca tinham ido ao centro. Olha o poder da cultura para engendrar essas formas de conexão, inclusive no espaço urbano. E outras, gastronomia, as várias plataformas que fazem com que pessoas, às vezes, vão conhecer o vizinho, porque tem uma oferta gastronômica na casa dele, se anotam e aproveitam. Você não é o fulano com quem eu sempre cruzo no elevador? Então, questões como o Ateliê Azul, aqui no Jardim Inês, que começou a colorir a pele das ruas com azulejos, a partir de um negócio social que foi propositadamente levado para lá com as portas abertas e que gera toda uma outra série de vínculos e de atrações de nós que não moramos lá para o próprio espaço. E conexões também entre as gerações, a conexão do espaço do outro, a conexão de entender qual é o momento do outro. Esse é um caso do qual eu gosto muito, falando de educação, que começou na Itália, mas ganhou o mundo, chamado Cidade das Crianças, Città dei Bambini. E o que eles fazem é sair com a molecadinha pelas ruas, e cada um com seu caderninho de multas. Quando a criança vê uma coisa errada, por exemplo, um carro parado na faixa de pedestres, ela foi atravessar e não pôde, ela tira o seu caderninho de multas e escreve: olá, eu sou o Luizinho, tenho 5 anos, fui atravessar e não pude, se fosse seu filho eu morreria de vergonha. Assinado Luizinho, puf, e coloca a multa moral no vidro. Não, ótimo, porque essa multa certamente é muito mais doída do que as 312 multas que o cidadão que faz isso deve ter aquinhoado ao longo de sua existência. De modo que a gente leva um choque de reconhecimento do espaço do outro. E isso a cultura também tem muito a proporcionar. Isso vem proporcionando, desde claro, que a gente esteja disposto a isso. Senão a gente continua o arquipélago no qual a gente está. Essas questões, né, de não tem Wi-Fi, converse com quem você veio, que bom não tem Wi-Fi, faz de conta que está na década de 90. Né? Enfim. E uma questão que é mais profunda dentro disso, eu deixo só aqui a provocação, que vem justamente, faço referência ao livro da Sociedade do Cansaço, que fala que cada século tem a enfermidade que merece quase, né? Cada século é caracterizado por uma enfermidade. O século passado, as enfermidades virais, as vacinas e afins. Este nosso século das doenças neurológicas, de profunda depressão, de pessoas que são levadas cada vez mais a ter maior desempenho, que entram em agonia consigo mesmas, porque nunca é suficiente, então ficam com chicotinho em riste, como capitães prussianos no século XIX, e ao final o que acontece é que a gente entra nessa sociedade que não tem convívio. E a antítese, ou o diagnóstico feito justamente para combater isso, é o convívio social. Então, como a gente leva as pessoas, por conta de todas essas maravilhosas estripulias culturais oferecidas, a terem convívio, a combaterem o mal do século. Olhem como a coisa chega a outro nível de profundidade. E a gente já vem enredando tudo com cultura, mas uma característica muito marcante das cidades que pretendem criativas, junto com inovações e conexões de sentido amplo, é a cultura. E a cultura não só das artes, do entretenimento, mas a cultura, como os romanos antigos falavam, o genius loci, o espírito da cidade, o que gerou inclusive depois a figura dos padroeiros, das matreiras, das madrinhas, das cidades, dos países também, que são aqueles espíritos guardiães. Aquilo que faz com que a cidade tenha uma vibe, um pique diferente da outra, que se sinta um espaço de acolhimento. Esse eu roubei na internet, tá? Não é nosso. Essa cafeteria na Virgínia que falava: ok, cafezinho $5, um cafezinho, por favor, $3,50, bom dia, um cafezinho, por favor, em 75. Né? Já revela o espírito da cidade. Isso é cultura. Né? Até que ponto eu respeito o outro? Até que ponto eu entendo que ali tem alguém que também merece ser tratada de uma outra forma.